Olá amigos, estou aqui novamente para elaborar mais um vídeo aqui para o nosso canal Visão Judaica. Eu sou o Baru, sou o fundador deste canal. Pessoal, eu vou falar um pouquinho mais a respeito de rezas e orações. Eu faço questão de falar sobre esse assunto porque vocês sabem que quando iniciou o protestantismo, de lá para cá, praticamente todas as novas igrejas cristãs que foram surgindo, todas criticam as rezas feitas pelo judaísmo. Para o povo judeu, rezas têm um significado muito importante e muito profundo, diferente da oração. Para falar de uma maneira bem rápida sobre oração, a oração ela é praticada quando você vai fazer petições particulares. Normalmente se faz a oração espontânea, mas a reza ela tem um outro significado e muito profundo. Se você tem interesse nesse tema, me espere um pouquinho, eu volto em 5 segundos depois da vinheta. Olá amigos, de volta aqui, foi rapidinho, né? 5 segundos é um tapa. Bem pessoal, vamos direto ao ponto. As rezas, ela tem um significado muito profundo e muito importante dentro do judaísmo. É através das rezas que nós podemos praticar um serviço a Deus. Na verdade, a reza é o serviço religioso, é um louvor. O louvor não se faz tão somente cantando, como muitos pensam, né? Fala em louvor, já começa a cantar. Não, não é necessariamente uma música o louvor. Você pode louvar ao Criador através de rezas, de palavras bem colocadas. Então, no judaísmo, a reza é muito praticada e ela tem alguns segredos. Por exemplo, vocês sabem que na reza repete-se, você não muda a reza. Ela é feita como se fosse a composição de uma música. Você, quando gosta de uma música, você fica escutando às vezes aquela música pelo resto da sua vida. Você escuta hoje, dá uma saudade, no outro dia você escuta também, e você nunca enjoa. Por quê? Porque você colocou o seu coração naquela música, né? Você, quando canta, lá acompanha o cantor cantando, você coloca o teu sentimento nessas palavras e é como se fosse a primeira vez. Cada vez que você canta é como se fosse a primeira vez. Assim são as rezas. Nós temos que, à medida que o tempo for passando, nós irmos acostumando a colocar o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa kavaná naquelas palavras da reza. E essas palavras não mudam. O que muda somos nós. Por exemplo, quando você faz rezas falando de gratidão, muitas das vezes você não tem gratidão, você não aprendeu a ter a gratidão ainda. Mas à medida que você vai fazendo as suas rezas todos os dias, aquilo vai penetrando no seu coração. E, por incrível que pareça, isso acaba mudando a essência de quem faz as rezas. Eu tenho percebido isso em mim. Muitas coisas eu, sinceramente, vou falar para vocês, eu não sentia aquilo que eu estava falando, mas eu persisti. Hoje eu sinto. Hoje eu me tornei, aquelas palavras, aquela reza me ensinou a ser como fala a reza. É incrível isso. Por exemplo, se é uma reza que fala de perdão, pelo fato de repetir essas palavras, a gente acaba aprendendo a perdoar, aprendendo a ser grato. Então a reza ela tem esse poder, ela vai mudando a nossa essência para melhor, né? Evidentemente. E ela dá uma conexão também com Deus, porque isso agrada a Deus. Não a repetição propriamente dita, mas o fato de que a repetição
promove a mudança interior dentro de nós, logo o Eterno se agrada disso e ele permite que nós venhamos ter conexão com ele. Então é interessante, experiência própria. Quando a gente pega o livro de orações, começa a fazer, dá vontade de não parar mais. Existe esse mistério quando se trata de rezas. Bem, mas vamos partir para o prático. Eu vou mostrar para você agora o Sidur. O Sidur é o livro de rezas, é o livro do serviço religioso do povo judeu. Foi tão difícil entrar em um acordo para fazer esse livro. Foram anos e anos de discussão e de estudo para poder montar esse livro. E esse livro é muito importante para o povo judeu. Olha, pessoal, este é o Sidur. Como vocês estão vendo aqui, Sidur completo, com tradução e transliteração. Existem aqui as rezas em hebraico, língua original, e existe a transliteração. Para quem não sabe, transliteração seria uma espécie de tradução, mas com as nossas letras. Porque vocês sabem, as letras hebraicas elas são diferentes. Então, existe no hebraico original, no hebraico transliterado, e existe em português. Como vocês vê também, ele é ao contrário dos nossos livros. Tá? Ele vai da direita para a esquerda. Olha aqui. Neste lado, como vocês podem ver aqui, está escrito no hebraico original, letras hebraicas. Aqui, na parte de cima, está no hebraico transliterado, para facilitar a nossa leitura. E aqui embaixo está em português. Este livro, gravem bem, Sidur completo. Este livro tem uma história sobre ele muito interessante. Foi na época do Holocausto. Vocês sabem, os judeus eram presos e levados para os campos de concentração e muitas vezes não tinham tempo nem de preparar a sua mala para levar as suas coisas, suas roupas, seus pertences. Eles eram presos do jeito que estavam e eram levados. Então, praticamente não existia Sidur, não existia esse livro lá no campo de concentração. E em uma determinada ocasião, uma senhora conseguiu levar o dela. Então, naquele compartimento onde estavam presos aqueles judeus, esperando para serem executados, só essa senhora tinha o Sidur. E todo mundo queria o Sidur dela emprestado. Ela falou, opa, emprestar, assim não posso, mas eu faço o seguinte, vocês me dão a comida, a sua alimentação e eu empresto o Sidur. Porque a comida era pouco, né? Eles passavam fome. Ou praticamente às vezes nem tinha comida. Então os judeus que pegavam seu pratinho de comida e davam para essa senhora e ela emprestava o Sidur. Era um aluguel, né? Quando os alemães descobriram que essa senhora estava fazendo isso, fizeram a maior crítica em cima dessa mulher. Onde que já se viu essa mulher judia explorar seus próprios irmãos? Que mulher sem caráter, o povo judeu não tem caráter, o povo judeu não presta. Detonaram a imagem dos judeus, que já era ruim, né? Por causa dessa atitude dessa senhora. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde está o antissemitismo aí nessa história? É engraçado, né? Uma história isolada, uma história, vamos dizer, uma história boba, né? Para o mundo, uma história boba. Para o povo judeu, isso daí é muito importante. Mas essa história mostra
o antissemitismo que existe dentro de cada um de nós, até de nós. Nós fomos criados em um regime onde eu ouvi, por exemplo, a vida inteira falarem mal dos judeus. Porque os judeus eram monstros, porque os judeus era isso, porque o judeu não aceita Jesus, porque o judeu não sei o quê. Todo mundo detonando a imagem do povo judeu. Agora surge essa história. Nossa, muita gente ficou indignado com essa mulher. Mas agora eu vou mostrar para vocês o outro lado da história. Veja bem, se alguém ouve isso, critica toda a nação judaica por causa da atitude dessa senhora. Agora eu vou convidar você a ver o outro lado. Veja o amor e a fé de todo o povo judeu quando descobriu que ela tinha o Sidur. Todo mundo dava a própria comida, preferia passar fome para ter aquele livro por alguns instantes para poder fazer a sua conexão com Deus. Por essa atitude nós podemos perceber quanto é verdadeira essa história de que as rezas nos permitem conectar com o Criador. Porque se assim não fosse, os judeus não iam querer tanto esse livro para poder tê-lo por alguns instantes. A grande verdade é que é isso que eu falei. As rezas trazem conexão com Deus. A gente pode sentir isso. Então é isso aí, pessoal. E tem outras também, existem outras vantagens também a respeito de rezas. Mas, à medida em que formos fazendo os vídeos, para que não prolongue muito, a gente vai citando uma coisinha hoje, outra amanhã, e vamos fazendo. Eu queria aproveitar para explicar que nesse livro Sidur, ele contém as 3 rezas básicas que o judeu faz todos os dias, ou seja, Shaharit pela manhã, Minha pela tarde e Arvit à noite. E tem outras rezas, não é só aí não é só três vezes só que o judeu ora por dia, não. Tem rezas para dormir, tem rezas para viagem, tem as rezas de Hanukkah e de outras festas. Enfim, o Sidur é um livro de oração completo para todas as ocasiões. Mas existem outros livros também. Eu vou mostrar aqui para vocês. Existe este livro aqui, pequeno, chamado Anene. Neste livro contém o mesmo esquema também, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, eu não sei como é que... Mas é ao contrário dos nossos livros. Então, o Anene, ele contém rezas para diversas ocasiões. Reza para a cura, reza para uma mulher encontrar um esposo, reza para um homem encontrar uma esposa, cura para a prosperidade. Enfim, existe reza para todas as ocasiões. Bem, pessoal, por hoje vamos ficando por aqui, para que o vídeo não se estenda muito. Se você gostou, por gentileza, deixe seu like. Se for possível, se inscreva no canal. E se eu não estiver te pedindo muito, compartilhe com os seus amigos. E não esqueça de acionar o sininho, para que você possa receber as novas notificações do canal. Um grande abraço a todos, Shalom, Shalom, e até o próximo.